Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Esse daqui é o Giro de Notícias, é vídeo aqui especial da segunda-feira, onde você fica sabendo das notícias de transferências e etc, as várias notícias aí do Fluminense, sobre notícias dos bastidores, enfim, giro de notícias, como o próprio nome já diz, a quarta edição. Você é muito bem-vindo aqui no canal Raiz Tricolor. Se inscreve aqui embaixo, tem um botãozinho bem aqui embaixo para você se inscrever e já receber as notificações de demais vídeos. Estamos prestes a uma Sul-Americana, a uma semifinal de Copa Sul-Americana. A gente só chegou uma vez nessa competição, na semifinal, e fomos até a final, né? Nunca perdemos na semifinal da Sul-Americana, então vamos rumo a esse título inédito. E hoje tem muita notícia, então eu só vou falar aqui o seguinte. Camisa do Raiz Tricolor. Você tem que comprar, ponto. Só digo isso, o link tá aqui na descrição. Corre lá e compra. Só você aí não tem essa camisa. Eu te garanto que só você não tem. Enfim, vambora. Girando a notícia. E a primeira notícia aqui de hoje é um ponto que eu tinha colocado alguns vídeos atrás, não vou lembrar exatamente em qual semana foi, que eu falei sobre uma possível volta de Wendel ao Fluminense. O Wendel estava insatisfeito no Sporting, né? As notícias que chegavam por aqui no Brasil eram de que ele não estava satisfeito com a reserva, porque ele já tinha ficado 6 meses, ele foi no início do ano, já tinha ficado 6 meses no banco de reservas, não jogava direito e etc, mas era compreensível porque era um final de temporada. Ele chegou no meio da temporada do Campeonato Português, ele tá lá no Sporting de Portugal. Só que com a virada de temporada e uma série de jogadores saindo do Sporting, mesmo assim o Wendel continuava sem jogar e continuava no banco, então falava-se ali de uma possível volta dele por empréstimo pro Fluminense, para ele recuperar o bom futebol e o Sporting poder vender logo ele. Só que na última semana o Wendel começou de titular uma partida, a partida contra o Estoril, jogando em casa, no estádio do Sporting. E aí, meus amigos, aí com 8 minutos, o Wendel marcou um gol. Então, assim, eu acho bem difícil, é ótimo, isso é ótimo para ele, é ótimo também para o Fluminense no sentido de uma venda, né, de dinheiro, porque caso ele vá bem no Sporting e haja uma venda, o Fluminense ainda ganha aquela porcentagem de clube formador, porém é ruim se a gente pensar na volta de Wendel. Mas como tinha gente que também não queria, não sei exatamente aqui qual sentimento vocês estão tendo. Eu tenho um sentimento de felicidade pelo cara e um pontinho de tristeza por ele não voltar mais pro Fluminense, que dificilmente agora ele vai sair do time ou então vai ser subutilizado, né? O jogador entra com 8 minutos de jogo, ele marca um gol, dificilmente. Veja aí o gol de Wendel contra o Estoril, não foi o gol que abriu o placar e no final das contas terminou 2-1 a partida. Veja aí o gol de Wendel. Girando aqui mais uma vez, agora a gente vai falar da troca de inscritos nas Copas Sul-Americana. Foi a última troca realizada pelo Fluminense. Lembrando que o Fluminense lá atrás inscreveu 30 jogadores e a cada fase que ele ia avançando, ele podia, antes de iniciar o mata-mata, né, quando a gente passou lá no início pelo Nacional de Potosí, a gente pôde fazer uma troca antes do jogo contra o Defensor, aí quando passou do Defensor pôde fazer uma antes do Cuenca, depois que passou do Cuenca pôde fazer uma antes do confronto contra o Nacional, e agora contra o Atlético Paranaense também pode fazer. São 2 trocas na verdade, podem sair 2 jogadores e inscrever 2 novos jogadores. Só que essa é a última, não há mais, entre semifinal e final, não há trocas de nomes de inscritos. Ou seja, quem está inscrito agora, está inscrito, quem não está inscrito não inscreve mais. E um dos jogadores que me surpreende de ter ficado fora foi Marcos Calazans, porque a última troca feita por Marcelo Oliveira, né, que foi antes do confronto contra o Nacional, ele até ficou em dúvida ali entre Paulo Ricardo, Daniel. O Paulo Ricardo foi inscrito, né, o zagueiro, Daniel, que tinha jogado muito bem no meio-campo, também foi inscrito e Calazans sobrou da lista. Agora, já depois do confronto contra o Nacional, né, 3 semanas depois, o Fluminense teve que fazer rápido essa lista, porque foi muito em cima o confronto do Nacional pro confronto contra o Atlético Paranaense, né, que é nessa quarta. E Marcelo Oliveira decidiu inscrever Igor Julião,
Só para completar, né, saíram João Vitor, o lateral João Vitor, né, que é da base, e como Marlon e Ayrton Lucas estão de boa, não tem a necessidade de manter ele ali como um dos inscritos, e saiu Pedro, também atacante, obviamente, né, não joga mais nesse ano. Entrou Igor Julião, lateral direito, já que Gilberto tá machucado, pode ser que precise e não precisa acontecer igual ele fez com o Jadson lá contra o Nacional, tem que improvisar um volante. Então agora ele tem 2 laterais de ofício, o Léo já tá recuperado, e ele tem Igor Julião ali também pra lateral direito. E o outro nome me surpreendeu, porque eu achava que naturalmente o outro nome é Calazans, beleza, só que não. Só que ele decidiu escrever Bryan Cabezas, exatamente o equatoriano, que só foi estrear pelo Fluminense contra o Santos, quando o Fluminense botou o time inteiro reserva. E ele entrou no segundo tempo, ou seja, terceiro reserva, nem relacionado era direito, tem uma série de confusões, inclusive numa notícia exclusiva até do Netflu, do repórter Paulo Brito, o Bryan Cabezas, a notícia que corre, né, a notícia divulgada por esse repórter, é que o Bryan Cabezas está insatisfeito e já pediu para não continuar no Fluminense e no final do ano ser emprestado para outro time, principalmente do Equador. Porque ele, além de não estar recebendo direito, né, teve uma série de complicações com o salário dele. Ele só recebeu depois de 2 meses que ele já estava no Rio. Tá com 3 meses de direito de imagem atrasado. Enfim, uma série de coisas ali. Marcelo Oliveira já tinha declarado, né, que não colocava ele para jogar porque não via ainda necessidade disso, porque não via nele ainda uma vontade de estar em campo e etc. E quando colocou agora, do nada, inscreveu ele para esse jogo na Sul-Americana. Ele até entrou na partida contra o Santos, só atuou ali alguns minutos, foi até protagonista do terceiro gol do Santos, né, ali num passe, num erro de passe ali no meio de campo, logo assim que rolou a bola, e o Fluminense acabou tomando 3-0. Ou seja, me surpreende essa escolha pelo Bryan Cabezas. Torço para que dê certo, afinal de contas ele tem um dos maiores salários do elenco. Torço para que dê certo, obviamente, para que o Fluminense seja campeão e etc. E para que o Cabezas se dê bem. Agora, eu também não torço para ele despontar e ser um jogadoraço, porque tá acabando o ano. Se ele despontar e foi isso tudo, ele vai embora do mesmo jeito no final do ano. Então, assim, jogue bem, ajude o Fluminense e no ano que vem, boa sorte. E a última notícia, essa notícia que você viu aí na thumb, você viu aí no texto aí, né, no título do vídeo, é uma possível ida de Richard, uma possível venda de Richard, segundo o jornalista Everton Guimarães, da Band, ele é de Minas, e ele já falou que Richard está vendido para o Cruzeiro, que o Cruzeiro adquiriu 75% dos direitos de Richard e ele já iria para o Cruzeiro se apresentar lá na Toca da Raposa em dezembro. Essa é a notícia dele. Obviamente ninguém confirmou nada ainda e etc. Eu que também não vou garantir. Mas falar um pouquinho sobre o jogador, né? Pode ter gente aqui embaixo, com certeza vai ter gente aqui embaixo comemorando e vai ter gente lamentando. Mas uma coisa é inegável. O Fluminense ganhou. Por quê? Pegou do Atibaia, veio de contrapeso, pra quem não lembra, né, a história dele. Ele era jogador do Atibaia, o Robinho foi contratado pelo Fluminense, ele veio como contrapeso, Robinho já foi emprestado pro América Mineiro, não se deu bem no Fluminense e Richard virou titular. Nesse ano inteiro, Richard só foi reserva por mérito técnico, né, sem ser ou poupado, ou por lesão e etc. Só foi reserva naquela partida contra o Palmeiras, em que Ayrton acabou jogando de titular. Não foi, ele foi titular em todos os jogos. Então, assim, é algo complicado. O Fluminense pegou de graça, vai vender agora, a gente ainda não sabe valor, não sabe nada, não sabe nem se a venda está concretizada, né? Mas segundo a notícia, não tinha valor ainda, eles não tinham conhecimento dos valores. E Richard ficou entre o céu e o inferno durante todo esse período aí no Fluminense, né? Então uma venda para ele talvez seriam novos ares, também seria bom e para o Fluminense desafoga um pouco. Eu fico triste porque eu gosto de Richard, vejo uma qualidade defensiva muito boa nele ali, tanto nos desarmes, tanto na bola aérea. É óbvio que, assim como todo mundo, eu concordo de que a qualidade técnica dele com a bola jogando pra frente não é tão boa. Eu não acho que ele finaliza muito bem, vejo o passe dele deficitário realmente, mas compreendo de que como jogador de marcação, ele é um ótimo jogador e a gente foi campeão brasileiro com o Edinho, né? Então a gente conhece bem de jogador de marcação que não se dá bem ali, não choca ali com a bola, os dois não andam assim não, eles andam sempre em conflito. Richard, que como eu falei, fica entre o céu e o inferno, né, várias vezes, a torcida, alguns pegam no pé, alguns valorizam, mas se concretizada uma venda, talvez acho que o clube ganha, o jogador ganha, o Cruzeiro ganha, sai bom para todo mundo e a torcida vai poder aí almejar a contratação de um novo volante, né?
Porque senão vocês sabem, eu não vou falar o nome aqui não, mas vocês sabem quem é que vira titular, né? Enfim, muito obrigado a todos, saudações tricolores, vocês são massa, vocês são 10. Amanhã tem Papo de Terça aqui no canal, falando também de Fluminense e Atlético Paranaense. Quarta-feira, pré e pós-jogo de Atlético Paranaense e Fluminense lá na Arena da Baixada. Primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana. Muito obrigado, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!